Gente boa! Hoje nós começamos uma nova fase aqui na Comunidade Viva. Nós vamos começar um tempo de terapia. Quem aqui está precisando de terapia? Levante a mão com orgulho. Eu costumo dizer para minha esposa, Alessandra, que um tempinho com terapeuta, com psicólogo e um remedinho para todo mundo na face da terra ia mudar o mundo. Não, isso é uma brincadeira, tá? Não busque um remédio só por isso. Mas a realidade é que nós realmente enfrentamos dificuldades existenciais nossas, dificuldades no nosso relacionamento com Deus ou dificuldades com o relacionamento com o próximo, que muitas vezes conversar sobre o assunto com alguém que pode nos instruir e nos ajudar a desenrolar nos ajuda muito. Se você tem liberdade para isso, deixa eu perguntar, só levante a mão se você tem liberdade. Eu já fiz anos de terapia, a Alessandra faz até hoje, ela é uma louca profissional, melhor, ela é psicóloga, tá? Ou em formação, mas ela faz terapia até hoje. Quantos de vocês já fizeram ou fazem terapia? Levanta a mão. Legal, legal. Tão bom. E às vezes a gente faz terapia não só com psicólogo, mas com amigos. Tem gente que faz terapia comigo, por mais que não devesse, toma café direto. Mas é muito, muito importante. Esses próximos 4 domingos nós vamos brincar com o tema, conversar com o tema terapia, reflexões sobre a vida. Porque o Evangelho, o Reino de Deus, a Bíblia, fala sim acerca de como nós podemos viver sabendo nos envolver corretamente com os tempos de nossa vida. Tem uma pessoa aqui na Comunidade Viva que está há pouco tempo com a gente, está mais ou menos há 1 mês e meio, que tem em pouquíssimo tempo sido muito, muito instrumental na mão de Deus, na minha vida, até com relação a uma terapia relacional, uma terapia de amizade. Esse cara é o Carlos, Kézia, a esposa dele. Fica de pé rapidinho, Kézia, só para o povo te conhecer um pouquinho, Kézia. Eles são de Fortaleza, tem a Chloe que está lá com as crianças, ou está aqui? Lá com as crianças. E Carlos vai durante todo esse mês bater bola comigo sobre terapia, então sobe mais, Carlos. Carlos é, além de arquiteto social como eu, né, Carlos? Carlos é pastor, ele é proveniente lá da Paraíba, né? Tem uns paraibanos aqui, você viu? Cadê os paraibanos? A família Medeiros ali, ó, paraibanos ali. Cadê a Tícia? Está trabalhando? Tícia está no aniversário. Como? Está com a Júlia no aniversário, tá? A Lediane também, Paraíba, viajando. Tem mais alguém da Paraíba aí? Não? Mas ele é de Fortaleza, vindo de Fortaleza, né? Ele é pastor atualmente da Igreja Batista em Edson Queiroz, mas está morando em Manaus. Ele vai para lá uma vez por mês, né, para poder trabalhar lá e deixar alguma palavra para o povo dele lá em Edson Queiroz. Tempo que talvez esteja acabando por esses dias, no fim do ano. Dezembro. O Espírito Santo está chegando. Acho que ele já se acabou, já deve estar. Se você é religioso, me perdoe, aqui nós somos bem livres, tá? O Espírito Santo entra e sai, e o som a gente consegue monitorar essas coisas com o som. Ele continua no nosso meio, você consegue ver a microfonia. Onde é que eu estava mesmo? O Espírito Santo me desconcentrou. A expectativa de voltar. Eu acho que eu vou falar assim. Se eu falar assim, talvez melhore, para não ficar muito grave. Será? Tá melhorando, viu? Eu acho que eu vou ter que falar assim de toda a palestra. Não? Será que dá para eu falar? Dá, beleza. Você está aqui desde quando? Aqui no nosso. Nós chegamos em novembro. Desde novembro. Conhecemos inúmeras igrejas, inúmeras comunidades, inúmeros ajuntamentos. E eu acho que desde o início desse ano nós visitamos aqui várias vezes e decidimos ficar aqui com vocês. E quando Deus quiser que a gente fique em Manaus, porque há uma expectativa para voltar para Fortaleza, mas na verdade, nós não sabemos quando iremos voltar para Fortaleza. Mas, como o Wilson falou, eu estava à frente, estou ainda de uma igreja lá em Fortaleza, mas a igreja disse: olha,
nós não vamos liberar vocês. Então vamos assumir um compromisso de orarmos ao longo de um ano para que vocês voltem. E vocês vão vir todo mês aqui para Fortaleza, que é uma coisa chata, né? A praia, o caranguejo, enfim. Não, mas não dá tempo para ir para a praia nem para o caranguejo, é muito intenso, é um final de semana assim bem intenso, mas assim bem gratificante também. Então até dezembro nós vamos ficar nesse movimento e a partir de lá Deus sabe. Então vocês já ouviram, né? O povo de lá está orando, é bom a gente começar também. A gente deixa desse nome no de Deus. Mas realmente Fortaleza é onde está o coração, principalmente da Kézia, mas também do Carlos com a igreja, onde a comunidade deles está. E a nossa oração é realmente que a vontade de Deus seja feita e é o que vai acontecer. Mas que nesse processo os nossos corações sejam confortados, se vocês tiverem que voltar, e os corações deles e de vocês sejam confortados se a vontade dele for que vocês fiquem aqui. Eu tenho certeza que meu coração estará muito feliz se vocês permanecerem aqui. Eu e o Carlos estávamos conversando essas últimas semanas e na última semana, Carlos, a gente conversou e eu compartilhei contigo como eu tenho um problema grave de conseguir adequar a minha vida em 24 horas. Né? E parece que eu estou sempre correndo atrás do prejuízo e principalmente nas coisas que eu mais dou valor, que é o tempo com a Alessandra, que é o tempo com as crianças. E quantas vezes eu lendo alguma coisa, ou eu saindo de casa para ir atender alguém, ou até mesmo fazendo aquele corre-corre natural da vida, eu me pego dizendo, poxa, que frustrante, não era isso que eu queria estar fazendo. Ou até mesmo deixando a casa com um caos na mão da Alessandra. E quem conhece mais a vida da comunidade viva e a minha vida, o nosso casamento há 7 anos, 8 anos, meio que acabou por causa da negligência de eu não estar perto, de eu não saber organizar a minha agenda de uma forma boa. E a gente tem conversado um pouco sobre essa dor, frustração de o tempo não caber na nossa agenda, ou a nossa agenda não caber na nossa correria de vida. Essa semana mesmo, nós tivemos alguns momentos. Ontem a gente teve um momento de churrasco, mas de novo eu estava lá fazendo churrasco e ainda estava na piscina, eu queria estar na piscina com eles. É eterno esse negócio para mim, eu acho. Puxa vida, interessante que nas nossas conversas, essa semana foi muito forte, nós falamos muito sobre o tempo, e eu me identifico com essa tua crise, eu me identifico com essa tensão entre a agenda e o desejo, muitas vezes, de ter um relacionamento mais significativo com a minha família, talvez um pouco menos hoje, que eu tenho um pouco mais de tempo, mas termina que a gente vai colocando muitas coisas e, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa eu te interromper, mas você conseguiu colocar mais 1 hora na tua agenda de 24? Não. Porque você falou que você tem mais tempo. Pois é, porque saindo lá de Fortaleza, nós começamos a pensar, puxa vida, como tocar a vida de uma maneira mais prazerosa. E chegando aqui, eu arrumei tarefas e disciplinas, estudos, Kézia trabalhando, e eu comecei a perceber que eu estava perdendo novamente tempo. Mas talvez suscitado pelas nossas conversas nesse último mês, eu tenho decidido viver um tempo mais significativo com minha esposa e Chloe. E ontem foi muito interessante, foi legal, eu falei contigo, porque eu me atrasei no bate-papo com isso, não muito, uns 5 a 10 minutos, mas quando eu estava para tomar o banho, para ir até o Winston, tomar um café com ele, minha filha disse, papai, eu quero fazer bolinha de sabão. Nós demos para ela, na sexta-feira, um kitzinho de bola de sabão, e nós fomos para o banheiro, e ela começou a fazer bolinha de sabão. Ocorre que ela caiu, mas não se machucou, e quando caiu numa gargalhada tão grande, tão bonita. E ali foi tão prazeroso aquele momento que, puxa vida, foi muito bom. Eu me atrasei um pouco, e eu e Kézia nós tínhamos programado ter uma tarde com o Chloe, conosco também. Como eu sou pai de uma menina, 4 aninhos, eu fui assistir Frozen.
Já assisti um filme, fui pro teatro. Quantas vezes você já assistiu? Algumas vezes, eu não saberia enumerar. Cinderela e etc. E foi bacana, né? Vocês estão vendo teu menino. Eu estou orando por isso. Mas o interessante é que depois saímos para lanchar e hoje pela manhã eu acordei bem cedo, e Chloe, como sempre, acorda cedo. E uma das primeiras coisas que ela me falou foi: papai, você foi maravilhoso ontem. Aí eu disse: minha filha, ontem o dia foi maravilhoso. Papai, você não está entendendo. Você foi maravilhoso. Puxa vida, isso mexeu muito comigo. Eu não sei se a plateia, se vocês se identificam conosco. Eu acredito que sim, nesse desafio de equacionar a agenda entre os momentos prazerosos da vida. Alguém aqui se identifica com isso, conosco? Esse grande desafio, essa tensão, né? Os trabalhos, as responsabilidades, mas também a importância de ponderar e de refletir sobre os momentos significativos, os bons momentos da vida. Eu acho que foi você que me falou de um exemplo, de uma imagem muito interessante do caboclo. O caboclo é muito compreendido mal. E não só o caboclo, lá no Ceará vocês têm o pescador. Em São Paulo você tem o caipira, o homem que lida com a terra. Eles são tidos normalmente como homens improdutivos, né? Como pessoas descomprometidas com o tempo e com a agenda. E é interessante ir em contato por causa do meu pai. Meu pai, ele é pastor, mas ele é pescador por opção, né? Ele na segunda-feira, agora já com 72 anos, ele sai daqui de Manaus, deixa tudo na mão de alguém e vai para pescar e quer saber. Não pega celular, não pega nada, ele vai lá para pescar. Normalmente a pescaria dele é feita de rede. Uma rede entre uma árvore e outra, e eu colocar muito dó. Acho que a pescaria dele é de rede. Mas é muito interessante que crescendo com ele e indo pescar, algo que eu sempre via, que todas as vezes que nós chegávamos na casa do pescador, do ribeirinho, ele aparentemente parava toda a agenda dele para cuidar só da gente. Alguém que já foi para o interior já sentiu isso, de que você chega na casa do ribeirinho e ele estaciona, a vida parece assim, eu sou o centro da vida, parece. E parece que eles sabem medir o tempo de uma forma diferente da nossa. Nós medimos o tempo em segundos, em horas, tipo micro-ondas, né? A gente aperta para ter pipoca em 2 minutos e meio. E eles, quando querem pipoca, eles vão pegar o pulo. E parece que esse contato com o rural, contato com a terra, contato com as estações do ano, ou com o tempo que demora para você arar a terra, plantar, semeando, depois irrigar de alguma forma e colher, parece que isso faz com que eles entendam melhor a vida, entendam melhor essa relação tempo. Deus nos revela algumas coisas a respeito disso. E eu queria que nós entrássemos um pouquinho no que Deus fala sobre tempo. Teve um cara um tempo atrás, muito tempo atrás, um sábio, nós não sabemos exatamente quem foi, provavelmente Salomão, mas nós não temos como com certeza dizer que foi ele. Algum sábio hebreu escreveu um livro chamado, que nós chamamos de Eclesiastes. E esse livro é muito mal interpretado. A gente tinha até conversado um pouco isso essa semana. É interpretado como um livro azedo, como um livro pessimista, um livro que está reclamando. É um cara que viveu a vida toda, olhou para a vida toda e viu que nada tem sentido, é tudo. Chegou. Esse está sem Espírito Santo. Esse. E esse livro é sempre interpretado como um livro os demônios estão ativos hoje. Vamos nos manter firmes. Fiquem em oração, irmãos. Eu acho que alguém esqueceu de ungir a caixa. Gente, eu estou brincando, tá? É boa se a gente não querer que tem demônio na caixa não, tá? Não pode ficar na baixada. Tá bom? Beleza.
o livro de Eclesiastes ele parece ser pessimista, parece ser um cara que olhou para a vida toda e começou a ver que tudo é ilusão, tudo é vaidade, nada vale a pena. E tem alguns textos que eu queria que a gente olhasse justamente nisso. E os textos dizem o seguinte, olha o que Eclesiastes 1, 2 a 5 diz. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Você se identifica? Alguém? Vamos fazer assim, hoje, só hoje, eu sei que a gente não faz isso, mas quando você se identificar, fala amém. Tá, Jesus? Assim, a gente não faz isso aqui na comunidade, mas só para eu saber se vocês estão com a gente, pode ser? Beleza. Vocês se identificam com isso aqui? Isso. Caramba! Vou começar a falar sobre o tempo todo domingo. Ele continua, pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Parece que nada tem sentido, as coisas continuam andando e isso há um tempo, quase 3 mil anos atrás, era só isso. Hoje em dia ele falaria, o carro continua indo, o engarrafamento está o mesmo, assim, eu continuo sem dinheiro e eu continuo ralando. E tudo parece ilusão, cara, eu só ralo. Ele continua. Resolvi examinar e estudar tudo que se faz nesse mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu? Tenho visto tudo que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento ou corre atrás do vento? Ele continua dizendo, tudo que fazemos na vida não nos traz nada. Eu disse que esse livro não é um livro pessimista, né? A não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. Mas, porque ele não é pessimista por isso? Lá pelo meado do livro ele diz assim, então cheguei a esta conclusão. Depois de dizer que tudo é ilusão, ele vai dizer que até a sabedoria é ilusão. Até a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, o acúmulo de riquezas, tudo é ilusão. Aí ele chega à conclusão de que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Amém. Está na Bíblia. E você sentindo mal por causa do churrasco. Olha. Tem gente recebendo espírito aqui no meio. E eu acho que nós precisamos escutar um pouquinho o Eclesiastes. Olha, ele continua. Então enquanto você viver nesse mundo de ilusões, olha a proposta do sábio. Aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo o que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. Eu acho que a gente está aí, o Érico do lado da Patrícia está entrando em convulsão também. Eclesiastes não necessariamente é negativo, eu acredito, mas ele só tem uma visão muito clara, muito sensata da vida, de que realmente essa vida de cerca de 70 anos que nós temos é sim cansativa. O tempo nos consome. Você já se olhou no espelho hoje? Não? Olhou? Teve uma grande frustração por notar que você está mais velho do que ontem? Algumas rugas. Mas o próprio Eclesiastes, lá em Eclesiastes 3, no início do livro ainda, ele diz uma coisa que é muito importante: há tempo para tudo. Ele diz mais ou menos assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E depois ele vai dizer que há tempo de abraçar e tempo de apartar, tempo de regozijar e tempo de se entristecer. Há tempo para tudo debaixo do céu. Talvez aí esteja o segredo da vida. E com isso, eu acho esse texto muito interessante. Primeiro que, se nós imaginássemos que quem escreveu foi Salomão, tudo que ele construiu, o templo
construiu o palácio, chega em paz com todos ao seu redor, um homem muito sábio, que estudou muito. Então, se for ele, talvez seja o texto da velhice, ele entrando em crise, talvez por tantas coisas que ele perdeu, desfrutar em função dessa corrida e dessa busca por mais sabedoria, por mais riqueza, por mais potência, por mais. Mas também um texto interessantíssimo, porque você na conversa falou que na Septuaginta tem uma tradução grega. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas lá por volta do século III antes de Cristo, um camarada, uma figura chamada Ptolomeu II Filadélfio, querendo enriquecer a biblioteca de Alexandria, ele pede então uma tradução para o Antigo Testamento. Surge então a Septuaginta. Há até uma lenda, que 72 sábios se juntaram e fizeram a tradução, e a tradução foi igual, então há a Septuaginta. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nesse texto a tradução do tempo é kairos, porque no grego existem duas traduções, duas palavras que se remetem ao tempo. A primeira, muito conhecida de todos nós, é Cronos. Cronos, na mitologia grega, era um titã, um semideus, que devorava os seus filhos. E da palavra tempo, que nós conhecemos como cronômetro, esse tempo contabilizado, cronológico, vem dessa palavra, Cronos. É o tempo que nos aprisiona. Nós estamos presos ao Cronos. Ninguém pode dizer que tem mais do que 24 horas, ou menos. Nós temos 24 horas. E por mais espiritual que alguém seja, ninguém pode abstrair do Cronos. Não. Operar no sobrenatural num tempo diferente. A não ser que algum extraterrestre abduziu a pessoa, mas se não talvez for... lá o tempo seja diferente. Talvez lá, mas não há como fugir do tempo. Não há como transcender este tempo, digamos, no sentido mais estrito da palavra. Mas o grego também traz uma outra palavra acerca do tempo, que eu fui doutrinado a sempre atribuir a Deus. Na verdade, eu já conhecia essa outra palavra, mas sempre que eu pensava nessa outra palavra, eu pensava, não, é o tempo de Deus, tem a ver com Deus, não tem a ver comigo, que é o kairos. O kairos, talvez a melhor tradução, é do tempo oportuno, do tempo do prazer, do tempo que é um não tempo. Interessante isso. Em contraposição ao Cronos, que é o tempo tic-tac que nos consome, o kairos é o tempo prazeroso e oportuno que nos nutre. Que nos nutre, que traz vida, que traz alegria, que gera relacionamentos saudáveis, que gera essa alegria de viver. Normalmente as pessoas que estão muito presas ao Cronos são como marionetes. Elas são, nós chamamos de heterocondicionadas. Elas agem em função das demandas, da agenda, dos problemas, das dificuldades. Elas estão sempre respondendo e correspondendo às coisas que ocorrem ao seu redor. Mas o kairos... Você é demente. Você está me definindo. Puxa vida, esse é o grande desafio. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio, porque não só você, mas eu, talvez muitos aqui, ou talvez a maioria, eu não sei se eu ousaria dizer a maioria, mas já ouso dizer a maioria, vive mais esse Cronos e não se dá o tempo de, oportunamente, de conscientemente escolher viver o kairos, porque diferente do Cronos, que a gente já está dentro, o kairos é uma escolha, é uma responsabilidade nossa. Nós nos responsabilizamos por colher um tempo, ou separar um tempo dentro do Cronos para vivermos de uma maneira muito, muito rica. Mas parece que o texto sagrado nos dá outras pistas. O pensador nos trouxe as pistas à luz do Eclesiastes, mas tem uma experiência muito rica que nós vemos essa dinâmica entre o Cronos e o Kairos, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a história que vocês bem conhecem de Marta e Maria. O texto sagrado nos diz: caminhando Jesus e os seus discípulos
chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Quero reler. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Interessante que Jesus, quando chega no povoado, ele é recepcionado por Marta. Nós sabemos um pouco da história de Marta e Maria. Por exemplo, nós sabemos que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, o irmão dessas duas pessoas, essas duas jovens. Não sei se eram jovens, mas dessas duas pessoas. Havia um relacionamento estreito. Marta, então, recebe Jesus, acolhe Jesus, recepciona Jesus. No entanto, não tem um momento significativo ao lado do Mestre. Fico a pensar, talvez a gente possa estar em uma comunidade, talvez a gente possa, em algum momento da nossa vida, ter recepcionado Jesus, tê-lo como nosso Mestre. Talvez a gente queira e tenha uma espiritualidade, mas talvez nós estejamos assim muito semelhantes a Marta. Não temos um momento significativo com Deus ou com as pessoas. Ocorre que Marta, ela foi reclamar com o Mestre. E aí Jesus lança a luz e diz: Marta, 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 você está atribulada, você está fazendo muito barulho, você está se movimentando muito, você está fazendo inúmeras coisas. Estas coisas não são as mais importantes. Maria, ela escolheu a melhor parte. Eu acho que essa é uma palavra muito significativa para cada um de nós e que deve mexer conosco. É interessante, Carlos, que você traz uma luz muito interessante para o que nós atribuímos mais valor. Nós atribuímos bastante valor ao que está na nossa agenda, àquilo que produz, àquilo que traz de alguma forma lucro. A gente tem até aquele adágio popular de que tempo é dinheiro. Parece que nós damos mais valor, até mesmo monetário, ao cronos, ao tempo tic-tac de que tem 24 horas, esse tempo tem que render. Eu tenho que fazer com que esse tempo ande. Eu não tenho tempo para parar e ouvir. Isso é perda de tempo. É perda de tempo eu, Winston, ficar brincando com o meu filho. Pelo menos é assim que parece ser na nossa cultura. Marta parece olhar para Maria e dizer: ela está aqui perdendo tempo contigo, enquanto eu estou tentando fazer o almoço para que nós comamos, eu estou sendo produtiva. Ela está sendo improdutiva, ela não está administrando bem o cronos dela. E Jesus chega e diz: Marta, Marta, você está operando no cronos que está te consumindo? Sente aqui com a gente. Vamos usufruir desse tempo oportuno, nutritivo. Interessante que nós cristãos, às vezes, trabalhamos na categoria pecado, e o pecado é aquilo que nós sabemos que nos afasta de Deus, mas normalmente nós não relacionamos o pecado a essa administração destrutiva do tempo. Não é como enxergar aqui, pelo menos em um olhar superficial ou rápido, que Marta, aliás, estava pecando, no sentido em que ela se afastou daquilo que Deus queria dela. Não há. Então nós podemos conduzir a nossa vida nesse afã, como você falou, do lucro, do ser reconhecido, do construir coisas significativas, até para os nossos filhos.
manter os nossos filhos, manter a nossa casa, a nossa esposa, e estarmos muito longe daquilo que Deus quer de nós. E de estarmos em pecado. Embora não naqueles pecados ditos tradicionais, mas em pecado no sentido mais, eu entenderia, profundo do termo, quando nós nos afastamos daquilo que Deus quer para nós. Enquanto nós conversávamos nos nossos vários cafés, eu sei que isso não está planejado para hoje, mas me envolveu agora, nós falamos sobre o ócio, né? sobre como nós enxergamos mal o tempo parado. O ócio parece sempre um tempo inútil. Ociosidade. Desculpa o termo, poção de saco. Né? Assim, pé para cima, esse cara não faz nada, é um vagabundo. Né? Eu queria, Carlos, que tecesses algum tempo comentando o ócio ativo, o ócio necessário para a nossa nutrição, que é kairos, que é tempo oportuno, é a estação da pausa, do reencher. Quando esse tema surgiu, o ministro falou que nós tivemos vários cafés e eu tenho formação em psicologia, eu passei um semestre estudando ócio. E aí eu compartilhei com ele e aí nós começamos a conversar sobre várias coisas. Mas pense no dilema, o cara passa um semestre inteiro estudando, não fazer nada. Mas foi muito trabalho, muita leitura. Mas esse ócio que eu poderia chamar de criativo não é sinônimo de vagabundagem, mas é que você entender quanto mal faz você está completamente entregue a essa dinâmica do mundo atual, que nos puxa para tantas coisas. E aí nós podemos falar de muitas coisas, tantas informações, tantos desafios, tantos estudos, o trabalho. Então, a possibilidade de sair disso tudo, de encontrar buracos ou espaços para que eu possa viver o Kairos, para que eu possa refletir sobre a minha vida, refletir sobre os meus relacionamentos e me lançar a coisas significativas, que pode ser inclusive o trabalho, que pode ser inclusive escutar música, ou fazer uma caminhada, ou fazer o que seja, mas algo escolhido, algo prazeroso, algo significativo, ou não fazer nada, olhando para as estrelas. Mas é aquele espaço que gera saúde. É um espaço não cronológico, não temporal. Não um espaço que a gente podia chamar aqui na nossa brincadeira de kairótico. E há movimentos mundiais hoje, já existem movimentos fora do arraial cristão, que, por exemplo, o slow food, as pessoas que querem comer de maneira mais gradual. Se você me vê almoçando, eu tenho que tomar cuidado, porque não sinto nenhum gosto. Você almoça no Cronos, você tem tanto tempo para comer, e a comida é uma desculpa, não é a sua atenção degustar. Então, eles provam o sabor. A mesa de quem está nesse movimento tem que ter pessoas agradáveis para que haja uma boa conversa. É algo que traz vida, eles procuram bons alimentos. Tem um movimento mundial também chamado Slow Sex, que os caras já entenderam que... E não é um movimento cristão. Não, absolutamente. Os caras entenderam que essa história de transar com o outro gera uma ressaca moral, gera um vazio. Como lidar com isso? Então, um movimento mundial que não é cristão, de uma relação mais prazerosa, mais calma, que tem a ver com o toque, com o olhar, com a relação, com o desenvolvimento da intimidade. O desenvolvimento. Interessante que no momento sexual, que nós conversávamos muito nas reflexões sobre o ócio, sobre o kairos, pode ser um momento apenas de escape fisiológico, de gozo fisiológico. O cara foi lá, ouviu o gozo e acabou. E esses movimentos trazem a ideia do gozo subjetivo. O kairos também é um tipo subjetivo, da relação subjetiva. E para meu espanto, estando lá com colegas, a maioria muito cristãos, olhando para a igreja, olhando para esse universo cristão,
eu tenho percebido que todos nós, ou a maioria, estamos nessa loucura e não conseguimos abrir lacunas, espaços, momentos de kairos, pelo menos não conscientemente, né? Então esse é um desafio. Talvez seja um momento de nós criarmos um movimento de slow life. Slow life. Uma vida marromenta. Aquela vida que vocês tanto almejam nas férias, de poder na praia, com um caranguejo, um toque-toque na mão, colocar o pé para cima e colocar no Facebook a foto só das suas pernas no mar. Se você faz isso, quer dizer que você está em pecado. Não se faz isso com quem está no trono. Curta o seu ócio, mas não faça isso com o outro. Não, brincadeira, faça sim, porque nós vamos ser lembrados que existe sim kairos. Existem esses momentos importantes. Mas o interessante, Carlos, é que em Efésios, Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos lembra de sairmos sabiamente desse trono. Olha o que ele diz. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos. Os insensatos são não sábios, são necios. Que não seja o modo que você trabalha o seu tempo como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E com a dualidade Cronos e Kairos na cabeça, Carlos, eu fui ver no grego, e essa oportunidade em grego é Kairos, aproveitando ao máximo cada momento específico de slow alguma coisa. Aproveitando aquela estação. Se é momento de abraçar, abrace. Se é momento de trabalhar, trabalhe completamente envolvido e sendo nutrido pelo trabalho e não desgastado pelo trabalho. Se é momento de estar com Deus, esteja com Deus, não cumprindo tabela. Se é momento, então, o que Paulo chama não sejamos nécios, insensatos em como administramos o nosso tempo, mas sejamos sábios, tomando cada oportunidade como um tempo oportuno e intencional de vida. Outro texto também interessante se encontra logo no início do discurso de Jesus. É engraçado pensar que Jesus, logo no início, quando ele inaugura o seu discurso, ele usa uma palavra como kairos. E nós conhecemos esse texto em Marcos 1,15, que diz: o tempo é chegado, kairos é chegado. Dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós temos falado muito sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus nesses últimos domingos. E Jesus, ele fala desse reino como esse tempo subjetivo, dessa escolha, desse abrir-se ao Senhor, abrir-se a Deus. Então, eu comecei a perceber que o kairos, o sentido de kairos, está em muitos textos bíblicos. E se assim acontece, é porque é algo importante. E é uma contracultura, uma proposta de contracultura, porque nós estamos mais para o Cronos do que para o Kairos. Nós achamos muito mais, muito mais fácil de degustar e de aceitar um pastor ou um líder religioso ou quem quer que seja, está extremamente mergulhado no Cronos e é um sucesso por isso, embora as suas relações estejam desgastadas, embora os seus amigos não mais tenham tempo para desfrutar da presença daquele cara, mas aquele cara é um sucesso. É interessante que Jesus, como talvez o líder dos líderes religiosos, se é que nós podemos colocar assim, porque ele aboliu a religião, ele não operava no Cronos. Até por esse texto, ele irrompe o reino de Deus operando no Kairos, e ele gasta tempo com Maria, ele gasta tempo com Zaqueu, ele passa um dia todo de ócio numa festa na casa de um pecador. Ele investe nesses momentos específicos, nessas estações da vida.
Por isso ele fala da parábola do bom samaritano que ocorreu agora. Os religiosos não tinham tempo para parar. Não havia tempo para o sacerdote, para o levita parar. Talvez você lê o texto e talvez você pense, os caras não foram nem tocados pela realidade. Talvez foram tocados. Talvez ele mexeu. Aí eles olharam o que mexeu. Fica imaginar. E eles saíram com remorso. Saíram com remorso. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que tratar do sacrifício que precisa ser feito. Pois é. Ou eu tenho que tratar da pintura que precisa ser feita. Às vezes coisas banais, absolutamente, e nos arrancam da oportunidade de viver algo significativo. Eu quero frisar isso, às vezes coisas banais que nos arrancam da oportunidade de viver algo realmente significativo. E nesse texto de Marcos, eu acho que fica claro que Deus nos dá tempo oportuno, mesmo em meio ao Cronos, e como nós falamos no início, não há como romper isso o Cronos. O tic-tac da vida vai continuar e eventualmente nós todos vamos morrer. Se não esbarrarmos em Cristo antes disso, vamos todos experimentar a morte quando o tempo acaba. Mas Deus nos dá insights, lampejos de momentos específicos, de estações da vida que nós podemos aproveitar. E quando conversávamos nos cafés, Carlos, nós conversamos a respeito da necessidade de uma decisão para rompimento com o cronológico. Digamos assim, necessidade de um arrependimento. E não queremos aqui torcer o que Jesus falou, tá? Mas notem bem o que Marcos 1,15 diz. O tempo é chegado. Quer dizer, esse texto em grego é Kairos chegou. A estação certa começou. O reino de Deus está próximo. Logo, o Kairos agora é do reino de Deus. É da ação de Deus no meio dos homens. Aí logo depois disso a palavra dele é arrependam-se. E normalmente a gente pensa em arrependimento nas nossas falhas sexuais, morais, de corrupção e companhia limitada. E é interessante que ele começa falando, o Kairos chegou. Não ignorem esse tempo, essa estação. Chegou o tempo do reino de Deus, arrependam-se, creiam no Evangelho, ou estejam abertos às boas novas, à boa notícia de que relaxam, Deus está no meio de nós. O Emmanuel chegou, Deus conosco. Esta é a estação. O texto sugere, nessa ideia do arrependimento, como, vamos usar uma palavra mais nossa, de uma mudança de visão do mundo, de uma nova cosmovisão, Uma mudança de paradigma. uma mudança de paradigma. Então o texto sugere essa mudança de paradigma. Ocorre que muitos que querem desenvolver uma espiritualidade acreditam que essa mudança de paradigma acontece miraculosamente, de uma maneira sem nenhuma responsabilização nossa, Sem envolvimento ativo meu. sem envolvimento ativo nosso, meu. É como se Deus, como se alguém que dissesse, Deus, eu quero caminhar contigo. É como se descesse um raio dos céus e captasse aquela pessoa, Seduzida para para uma outra realidade espiritual, e dentro dessa outra realidade, fora do Cronos, essa pessoa vê ser efetivado na sua vida aquilo que está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e se tudo se fez novo. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. Primeiro, há um Deus que age na nossa vida aqui e agora, no Cronos. Ele age no tempo. No tempo, em pessoas concretas, falhas, limitadas, Inclusive nesse texto, invadindo pessoalmente a história humana. invadindo pessoalmente a história humana. Esse discurso é proferido no Cronos. Talvez por isso os teólogos tenham dito que o Kairos é o tempo de Deus, porque Deus realmente está fora do tempo. Mas esse discurso do Kairos foi dentro do Cronos. Deus encapsulou no tempo, Deus tornou Deus conosco, Emmanuel, e ali estando, ele apresenta o discurso do Kairos.
E para que nós possamos viver esse Kairos, é preciso ter a experiência do arrependimento, na mudança do paradigma. E essa experiência é pessoal. Nós que assumimos essa experiência de mudança de visões, de mudanças de atitudes, de valores, de conexões, de rompimentos com aquilo que não traz vida e de conexão com aquilo que é vida, segundo nos direciona o manual, nos orienta o Evangelho. Eu queria então perguntar para vocês. Vamos começar então a trazer isso para cá. Falamos do sábio, lá longe, quase 3 mil anos atrás. Falamos de Jesus, no seu envolvimento com Marta e Maria, e Marta correndo que nem uma barata tonta, e Maria sentada quietinha, simplesmente desfrutando, se regozijando naquele momento, naquele tempo, naquele kairos. E falamos sobre Paulo dizendo: seja sábio, aprenda a discernir o tempo, a oportunidade, o kairos. Qual é na sua vida o tempo que está consumindo você, que precisa ser substituído por uma experiência de tempo nutritivo? A pergunta é: no seu cronos, na sua vida comum, na sua agenda, no seu tempo de 24 horas, você sabe que ele tinha encontrado a fórmula de uma forma miraculosa com Deus, de ter mais 1 hora no dia, que aí eu poderia ficar mais com a minha família nessa 1 hora. Talvez. Nesse teu tempo, cronos, quais são os momentos que você precisa arrepender-se, ou mudar, ou desviar e voltar, ou até mesmo mudar paradigma real de como você vive as oportunidades e as estações, para que você realmente viva não só o tic-tac do relógio, mas viva momentos nutritivos de tempo de Deus, de kairos, de tempo nutritivo em sua vida. Quais são esses locais? Eu queria que você pensasse nisso agora, esses locais temporais que precisam ser transformados, mudados. A sua atitude precisa mudar com relação ao tempo e a como você investe esse tempo. Quando a gente estava falando, surgiu um pensamentozinho que você se falou que só a cura com autoconsciência. Nós só podemos ser curados daquilo que ataca o nosso coração, nossa subjetividade, eu diria psicologicamente e teologicamente, à luz do manual, quando há uma autoconsciência. Nós só podemos ter esse tipo de autoconsciência quando nós irrompemos com todos. O que mais percebemos quando acompanhamos alguém, por exemplo, no setting psicológico, ou quando aconselhamos alguém, é que às vezes o cara está naquele problema, naquela dor, naquela aflição enorme, e muitas coisas estão rolando, e a pessoa está ali completamente mergulhada no cronos, e a conversa, a fala, a audição é a oportunidade que é dada para de repente a pessoa, para que haja o eureka, insight, para que a pessoa naquele momento cairótico, do kairos, possa parar um pouco, ter consciência de si. Mas isso é algo que traz, de certa forma, um mal-estar. Eu tive uma experiência com Kézia, nós fomos passear no Rio, e fomos fazer um passeio noturno para encontrar um jacaré lá. E foi uma experiência assim, bacana, mas em um dado momento, depois que pegou o jacaré, etc., o rapaz lá, um caboclo, acostumado com a natureza, e nós estávamos lá da civilização, e muitas outras pessoas, todas de comunidades, assim, engraçado, todas eram de alguma comunidade. E o caboclo, ele sugeriu algo. Ele disse assim: vamos ficar em silêncio durante 1 minuto e olhar a natureza, ouvir os sons da floresta, olhar as estrelas, e
enfim, esse momento. E nós paramos, e muitas pessoas, não poucas, ficaram rindo, ficaram falando, não conseguiram silenciar. Eu senti ali, percebi que havia uma angústia. 10 segundos de silêncio naquela escuridão, alguém precisava falar. Uma angústia com o silêncio, com a ociosidade, com a parada. Com a parada. Mas é preciso parar. E é preciso que a gente enfrente essa angústia. Para que a gente veja de frente os fantasmas, os problemas, as dificuldades. Eu acho que Jesus, ele nunca teve dificuldade com as limitações. A grande crítica, ou as palavras mais duras de Jesus, sempre foram direcionados aos hipócritas. O próprio Cristo disse: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados. Agora, como entender que eu estou cansado e sobrecarregado? Se eu parar. E tiveram a oportunidade de ter essa autoconsciência e esse encontro comigo mesmo, esse encontro real e nutritivo comigo mesmo, essa olhada no espelho de... Porque muitas vezes eu estou queimando minha vida dos dois lados. Sim, essa olhada no espelho de eu estou cansado, eu não aguento mais. E que é possível fazer diferente. Sim. Aqui é a beleza da revelação bíblica. Ela não é só lançar um lenço e a vida é isso e acabou. Mas na verdade é uma palavra desafiadora para que corajosamente nós possamos assumir, tomar as rédeas e fazer diferente. Encontrando-se consigo mesmo. Mas nós não nos encontramos só conosco. Nós encontramos com outras pessoas e com Deus. E nas conversas que nós tivemos sobre tudo isso, nós também conversamos que todo encontro significativo acontece nesse momento importante. Até não só conosco, como acabamos de falar, consigo mesmo, olhando no espelho e dizendo: eu preciso mudar, mas até com outros e com Deus. No Kairos, que encontros significativos acontecem, como talvez o de ontem com a Késia e a Chloe. No Kairos, as 24 horas tinham, mas para a Chloe deve ter demorado. Ela chorou, inclusive, quando teve que dormir. Ela não queria dormir. Eu lembro que tu citaste um pequeno verso de uma autora brasileira que afirma que os momentos memoráveis, aquele que a memória amou se tornou eterno. Adélia Prado. Isso é justamente o que Chloe viveu ontem. É justamente porque ela teve um encontro significativo no Kairos com vocês. Talvez ela se lembre desse momento. Não sei se ela vai se lembrar dos momentos que eu coloquei aqui na mesa, dos momentos que, se forem cronológicos, que eu a levei para o colégio, porque eu posso ter um momento de Kairos nesse caminho. Em qualquer situação, há sim a possibilidade de ver o Kairos, mas são desses momentos significativos. Eu me lembrei agora de algo da minha infância. Eu já escrevi um texto sobre esse álbum que para mim é muito emocionante. Eu não sei explicar o porquê é tão forte isso. Eu acho que com 5 anos, eu era uma criança, e meus pais, eu acordava cedo no sábado. Eu acho que toda criança faz isso. Meus pais ficavam dormindo e eu enchendo o saco ali. E eu me lembro que naquela época não tinha um banheiro no quarto dos meus pais, havia um banheiro no corredor, e eu tinha medo. O silêncio na casa, ia até o corredor, no banheiro, e eu estava com vontade de fazer xixi, como criança. E administrando aquilo, eu me lembro da aflição. O corredor parecia haver monstros lá, e a aflição era muito grande. E eu administrando aquilo, porque eu já era grandinho para fazer xixi nas calças. E chegou um momento que eu acordei meu pai, e meu pai segurou na minha mão. E só ele segurar na minha mão, aquele corredor tenebroso sumiu. E eu fui ao banheiro. Uma coisa tão simples, banal, mas está gravado na minha mente com tanta força. E quando eu me lembro, eu sinto prazer daquele momento,
prazer do toque da mão do meu Pai. E é interessante que nós, como homens, ou nós, como mulheres, nós, mães e pessoas significativas para outras, nós temos a oportunidade de produzir momentos oportunos. Está nas nossas mãos esse produzir momentos oportunos. Seja com amigos, seja com familiares, principalmente com filhos e cônjuges. Nós temos o poder de até talvez agendar momentos de kairos, em que nós vamos apagar todo o resto da agenda. E vamos nos derramar nutritivamente em pessoas. Como Jesus fazia. Assim, parece que Jesus não tinha agenda. Ele chegava em momentos e dizia assim: é preciso que nós cheguemos até Samaria. É preciso. Ou para Galileia, ele tinha que passar por Samaria, ele tem aquele encontro com a mulher samaritana. Ele não tinha marcado. Ele passa lá uma tarde, talvez mais, com a mulher samaritana, jogando o tempo fora. Os 2 dias com a cidade de Sicar, com todos que ali estavam. Ele passa por um mendigo aleijado há 38 anos, do lado de uma... que sabia que era tempo, porque o tic-tac era 38 anos é tempo, eu tenho 37 de vida, imagina 38 anos esperando cura, esperando um milagre, né, esotérico, místico aqui em cima. E ele, porque não tinha agenda, ou a agenda dele era outra, talvez seja melhor, ele para conversar com aquele mendigo, com aquele morador do lado da piscina. Ele tem tempo para parar. E já no nosso contexto comunitário aqui, ele não para tirar foto com o mendigo. Não. Esse era o último. Ele para se derramar. Ele para ouvir. Ele para realmente fazer diferença na vida daquele. E eu acredito que Jesus era equilibrado psicológica, física e espiritualmente, porque ao mesmo tempo que ele se derramava nos outros, ele era nutrido por esses relacionamentos e esses momentos de paz. Ele se alimentava disso, ele conseguia ver beleza e nutrição no bom papo, no bom café, sem agenda. Talvez até com um tempo específico, como foi o nosso ontem de 1 hora. Primeira vez não, na quinta-feira nós nos reunimos, era para nós termos passado 1h30, nós passamos 4, quando olhamos, caramba, a Kézia já ligando, a Alessandra estressada, porque nós esquecemos do Cronos e ficamos só no Kairos. Mas sábado nós tivemos um momento tão bom quanto, e foi 1 hora porque nós precisávamos voltar para o Kairos com as nossas esposas. E você é muito legal, cara, mas a minha esposa é muito legal. Quero te dizer igual. Então, mas isso depende da nossa decisão de viver esses momentos em família ou até com Deus. É fácil a gente se pegar em momentos religiosos, cumprindo tabela com Deus. E Deus nos chama a vivermos outra coisa que não só o momento religioso, mas a tomarmos a sério e até vivermos momentos cairóticos com Ele. Eu lembro que eu falei que tive uma experiência com meu pai, e que eu estou abrindo um pouquinho da intimidade dele, mas isso me marcou também. Eu era adolescente, e nós estávamos nos Estados Unidos, ele pregando uma série de conferências lá com uma missão americana que ele participava. E o meu pai é bem diferente de mim em um ponto. Quando ele é pastor também, quando ele está pregando, ou dando uma palestra, e ele se emociona, ele para. Não escorre uma lágrima. Você não ouve um fungar. Ele simplesmente, de forma plácida, para. Às vezes por 2, 3, 4 minutos. Quando ele se recompõe, ele continua. Diferente de mim, né? Eu choro pelos cotovelos. E nesse dia específico, ele, muito emocionado, ele estava num momento quase de descontrole de choro em público. Vocês sabem que o pastor Norton Reiter Lages é impossível.
E ele disse o seguinte: os momentos mais significativos de comunhão com Deus, meus, são no banheiro. Porque debaixo do chuveiro eu não consigo diferenciar as minhas lágrimas da água. Ele tinha momentos significativos com Deus no chuveiro, porque ali no local que ele podia simplesmente parar toda a agenda dele de pastor e simplesmente conectar com Deus. Nós temos as rédeas de ter esses momentos, e talvez esses momentos não sejam aqui no domingo de 10 a meio-dia. Talvez seja uma terça-feira, quando você cancela tudo e você sabe uma coisa, eu preciso de um tempo, uma poltrona da sala. Eu vou para a poltrona da sala e vou sentar lá e refletir sobre a minha vida e buscar a Deus. Ou talvez num dia, uma noite estrelada, que você simplesmente pega um barco junto com um amigo e vai embora no meio do dia e você para tudo e olha para cima. Um momento de relacionamento profundo com Deus. Eu acredito, Carlos, que Deus, no nosso Kairos, nos apresenta várias oportunidades, Kairos, oportunidades que nós temos a possibilidade de pegarmos e vivermos essas oportunidades intensamente. São essas oportunidades que nos nutrem e nos trazem saúde existencial, saúde relacional, saúde com Deus. Esses são os momentos que nós precisamos ficar espertos para viver. Teve um negócio que Ruben Alves falou, uma frase muito forte. Ruben Alves diz: quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única no momento que nunca mais será. Esse é o anelo, eu acho, eu e do ensino. Todos nós possamos estar atentos a essa grande pergunta. Na verdade, o Ruben Alves aqui está relacionando, pensando Kairos e Cronos. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. Esse tempo que nós temos passado aqui em Manaus tem sido um período muito precioso, muito bom. Mas também um período de sofrimento, porque a nossa família está fora, está longe. Eu acho que especialmente minha esposa, porque eu já estou fora de casa já há uns 11 anos. Eu não sou de Fortaleza, sou paraibano, sou de uma pessoa. E normalmente falo com meus pais e vejo os encontros uma vez, no início uma vez por ano, agora um pouco mais, mas poucas vezes ao ano, muito pouco do que eu gostaria. Mas hoje, a cada ano ou a cada vários meses que eu me encontro com os meus pais, eu percebo que o tempo está passando, eles estão ficando mais velhos, eu também estou ficando mais velho, e as coisas vão passando, e cada vez mais eu tenho ponderado sobre como viver, como estreitar a minha relação com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. O tempo passa. Eu podia ouvir de uma pessoa amiga, muito querida, uma pessoa muito séria, pastor também, e uma crise muito aguda com o seu filho mais velho, um homem já com 20 anos, e ele conversando com o seu filho mais velho, naquela crise, ele disse: meu filho, me diga onde eu errei. Eu, em algum momento da minha vida, fui hipócrita, falei aquilo que não vivi. Em algum momento da minha vida, eu traí, sei lá, a sua mãe, ou eu fiz alguma coisa que envergonhou você. E aquele colega falou para mim, isso me estimulando a ter tempo de qualidade com a minha filha. Disse: Carlos, sabe o que o meu filho falou? Disse: pai, você nunca foi hipócrita, você sempre foi coerente, mas você não estava lá, mãe. Você não estava lá. Eu cresci, você não estava lá. Eu enfrentei muitas dificuldades na minha vida e você não estava lá. Por isso essa revolta, essa raiva que eu sinto em relação a muitas coisas, especialmente em relação à igreja. Esse cara, esse jovem, rompeu com a comunidade, com a
É preciso sim que pensemos. É preciso sim que venhamos assumir as rédeas. É preciso sim que entendamos que o que agrada o coração de Deus não são as performances cristãs. Não é estar aqui cantando lindamente, não é um show. Não é ter uma palavra excelente. Não é frequentar uma comunidade, seja qual for. Essas coisas têm o seu espaço, têm as suas oportunidades. Mas eu entendo que o que agrada o coração de Deus é quando a gente vive esses momentos que teologicamente relacionamos à vontade de Deus. O tempo de Deus é o Kairos, isso teologicamente. E nesse tempo nós nos conectamos. Nós conectamos coração com coração, vida com vida. E aqui não há espaço para superioridade, não há espaço para se achar melhor ou pior. Há espaço para entrega, para a vida, para derramar-se, para compartilhamento. Ou em alegrias ou em tristezas. Os momentos mais significativos que eu lembro de passar com amigos não necessariamente são momentos de regozijo, de felicidade. São momentos de profunda dor que eu tinha alguém do meu lado me nutrindo com a sua presença. Ou momentos em que eu fui aquele que nutri com a presença. Os momentos mais significativos com Deus que eu lembro são momentos em que eu tive consciência clara de que Ele estava diante de mim. Os momentos mais significativos com os meus filhos não são momentos que são os banais do dia a dia. São momentos em que nós e elas escolhemos para estar juntos, ou um destino. Eu imagino que nesses momentos não havia jogo de luz, não havia um holofote por trás, não havia um mover até porque espiritual que você puxa a vida aqui. Até porque nesses momentos parece que tudo ao redor para. Sabe aqueles momentos de novela em que fica toda a borda meio que nublada como um sonho? Parece que é isso que acontece nesses momentos. E aí eu sou lembrado, e assim eu gostaria que nós encerrássemos. Eu sou lembrado novamente de Paulo em Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem em tronos. Deus sabe, Ele criou isso. Deus sabe que nós temos tronos. Deus sabe que nós precisamos trabalhar para produzir e ter nutrição que nós possamos comer. Deus sabe que vamos na labuta todos os dias. Deus sabe dos estudos. Deus sabe da necessidade de permanecermos no mercado, porque esse é o nosso sistema. Assim, longe de nós o sistema de um sol se pondo, nós também nos pomos dentro das casas, acaba a luz e nós dormimos até o próximo sol. Esse tempo passou, não há como rompermos com isso, vamos continuar vivendo na sociedade que vivemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estejam conscientes da maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando. A tradução melhor, e eu sei que essa palavra já é pejorativa no nosso tempo, mas eu preciso usá-la. Gozando, regozijando-se. Isso é aproveitar. Nutrindo-se de, aproveitando ao máximo cada kairos. Porque os dias são maus. A realidade é que os dias são como são. 24 horas são como são. A guerra aí, matar um leão cada dia é como é. A economia brasileira está ruim, vai continuar ruim por um tempo e depois talvez melhore. O dólar está subindo, vai baixar e talvez você não tenha dinheiro para ir para os Estados Unidos esse ano, talvez ano que vem. Talvez você não consiga nem tirar férias esse ano, mas Iranduba está aí, não precisa nem pagar a balsa mais. Tem que pagar a gasolina, vai de bicicleta.
Né, Paulo? Tá feito bicicleta. Então, o que eu estou dizendo é, nós podemos tomar as rédeas em nossas mãos e fazer com que o tempo pare. O tempo pare. Não o Cronos nunca vai parar. Mas nós podemos fazer o tempo, Kairos, parar. Como que nós falamos com as crianças aqui? Quando a gente está brincando um dia inteiro e passa rápido demais, a gente pode fazer passar um dia inteiro em piscar de olhos. Assim como estacionar em frente àquelas pessoas que são importantes. Aquelas pessoas que são significativas para nós e para as quais nós somos significativos. E fazer com que aquele tempo pare, e que flutua. Nós possamos gozar da presença de Deus, com consciência de que Ele está ali, gozar da presença de pessoas significativas e gozar até mesmo da autoconsciência de sabermos, eu existo. Você quer falar alguma palavra final? O que eu diria que hoje é o tempo para roubar o beijo da sua esposa ou da namorada, para abraçar mais, para telefonar mensagem para o pai que está longe, para se aproximar de um amigo significativo que faz muito tempo que você não fala, para reservar um tempo para o seu filho. Eu preciso que você decida. Essa tarde será maravilhosa com meu filho, ou será muito boa com a minha esposa, ou com um amigo, eu não sei, você sabe, mas você precisa assumir a responsabilidade. Se você sair daqui e esquecer tudo, perdeu-se o propósito. Esse momento foi só 2 horas passadas, sentadas no teatro. Justamente. E essas ponderações e esse desejo, eu tenho buscado isso também, e a gente sabe que não é fácil, mas é preciso ter essa experiência maravilhosa de viver o Kairos, porque essa experiência gera vida, essa experiência é a vontade de Deus para nós. Obrigado, Carlos. Nos próximos 3 domingos, o Carlos vai estar com a gente também, nós vamos continuar batendo bola. E para encerrarmos esse momento, eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de orar com o grupo de adoração. Porque tem momentos em que nós estamos diante de Deus e parece que nós conseguimos escutar a voz dele. Momentos de Kairos, de oportunidade de escutar e ter um encontro marcante com Deus. Seja no banheiro, debaixo do chuveiro, que é impossível a influenciação das lágrimas para com a água, ou seja em momentos até em comunidade, ou em momentos em que só você e Deus estão lá e você de alguma forma tem uma teofania na sua frente, de Deus está aqui. Porque o som que vem desse lugar temporal de Kairos é um som que nutre o nosso coração. Eu acho que essa manhã foi um desses momentos, pelo menos para mim foi. Obrigado, Carlos. Olhe com a gente então. Oh
presença e termos consciência disso. É realmente, como eu acabo de cantar, um momento de paz, um momento de nutrição. Ajuda-nos a tomarmos as rédeas do nosso cronos para marcarmos mais momentos significativos contigo. Senhor, na nossa vida tarefada, nós precisamos da Tua intervenção, da nossa consciência, para que nós reservemos momentos de kairos, momentos de tempo oportuno, momentos de tempo nutritivo com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, que nós tanto amamos e por isso muitas vezes falamos tanto no cronos. E, Senhor, ajuda-nos a ver momentos insubstituíveis de nutrição para eles e para nós. Senhor, ajuda-nos a ter oportunidades com aqueles mais próximos de nós, que assim investamos tempo não cronológico com eles, Pai. Ajuda-nos a discernir bem o nosso tempo cronológico para que possamos encaixar em nossas agendas atribuladas e lotadas tempos significativos com pessoas. Senhor, ajuda-nos a ter tempo para passar com pessoas na rua, como o nosso mestre passava na rua por pessoas e tinha tempo. Tira de nós a pressa, desacelera nossas vidas, ajuda-nos a desacelerar, que assim possamos viver mais o Teu reino contigo, o Teu reino com nossas famílias, o Teu reino com nossos amigos, o Teu reino com todos aqueles que estão próximos a nós. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Hoje você tem a oportunidade de aplicar imediatamente o que você ouviu ou o que você viveu. Você tem pelo menos mais umas 10 horas de não sono para investir tempo. Então faça isso. Hoje provavelmente você não trabalha. Se trabalha, você vai ter alguma outra folga. Invista hoje. Porque você só tem hoje. Eu queria lembrar vocês de algumas coisas que acontecerão no tempo cronológico da CV. A Andresa do Paulo, que coordena a nossa recepção, está desejosa de ter mais pessoas para gastarem tempo recepcionando e sendo hospitaleiras com pessoas. Se você deseja fazer isso, vai passar lá no Viva On, no lounge da CV, e você pode se inscrever. Além disso, no dia 25 às 18 horas, nós vamos ter o Vida a Dois. Um tempinho que nós colocamos na nossa agenda para podermos parar o tempo e simplesmente ouvirmos um pouco coisas como essa sobre relacionamento a dois. Então, se você é casado, se você vive junto há alguns anos com alguém, ou se você é noivo, esse é um momento para você. Além disso, hoje às 17 horas, se você está chegando na CV, você precisa se inscrever para estar conosco na casa do Eloir e da Simara, para juntos nos conhecermos um pouco mais e que você conheça a CV um pouco mais. São as boas-vindas, tá? Se inscreva lá porque você vai levar alguma coisa. O Gabriel pediu que eu, algum tempo atrás, falasse a respeito disso. Médicos, dentistas e enfermeiros, pessoas da área de saúde. Tá melhor, cara? Tá. Tirou? Não. Vai sair. Tá bom. Orem por ele, ele provavelmente essa semana vai parir uma pedra. Dói, eu sei, cara. Não é legal não, cara. A morfina é de Deus. Morfina e tramal são do céu. Ele não quer dar morfina? Cara, eu consigo de outras formas para você. Mas então, até seguindo esse exemplo, nós médicos, enfermeiros, dentistas são muito úteis. Não que vocês outros não sejam, mas são muito úteis na vida de uma comunidade. Não somente para fazermos ação social fora da comunidade, mas também dentro. Tá? Então, se você é médico, dentista ou enfermeiro, dê seu nome, tá? E seu telefone se você deseja viver momentos de serviço kairótico.
Além disso, Viva Teams, inscreva-se, tá? Não é com a Rafa e com o Bruno hoje, porque eles estão viajando, mas com a Júlia e a Sônia, né? Elas vão estar ali no Viva On também. E Homens de Ferro, no dia 25 de abril, vocês vão ter momentos oportunos de muito trabalho e um bom churrasco em companhia de outros machos, às 6h30, se encontrando no posto, no último posto de gasolina antes da ponte de Iranduba. Beleza? Nós vamos nos encontrar lá e vamos passar a manhã toda ralando, trabalhando, suando com ferramentas, sabe aquela nhaca de macho? Vai estar aquela nhaca e nós vamos comer um bom churrasco, que o Edilson, que não está podendo carregar coisas, mas vai estar lá com a gente, ele vai fazer, provavelmente junto com o Érico, que não gosta de fazer força, a gente vai estar lá fazendo churrasco pra gente. E além disso, no primeiro domingo de maio, eu vou começar a avisar para vocês isso com o tempo. No primeiro domingo de maio nós vamos fazer um jejum, tá bom? Mas um jejum diferente, nós já falamos sobre isso, nós vamos decidir não gastar dinheiro no primeiro domingo de maio, no primeiro domingo de maio. Nós vamos para casa comer algum resto, nós vamos para casa comer bolacha, você não precisa passar fome, você pode até comer, mas aquilo que você gastaria com o seu almoço aqui no shopping, se você não come no shopping nunca, se você nunca almoça aqui, vá para cá e se casa em paz com o seu arroz com feijão e bife e fique feliz, tá bom? Mas se você gasta, como eu gasto, cerca de R$100 por domingo, os meus R$100 nesse primeiro de maio, nesse primeiro domingo de maio, eu, minha família e o convite é para todos nós da comunidade, investiremos no Lar Batista Janel Glória, como um jejum em comunidade, um jejum de gastar dinheiro pagando comida. Se você quiser fazer assim também, você é convidado, se não, cara, coma o seu Big Mac feliz da vida. Deus não vai te castigar, tá bom? Ele talvez te dê uma dor de barriga, mas não é por causa dele, é por causa do Big Mac. Deus abençoe vocês e vivam intensamente. Por que não carpe diem?